Olá pessoal, tudo jóia? Na aula de hoje a gente vai recapitular alguns conceitos que são importantíssimos para a fisiologia vegetal. Algumas coisas nós já falamos na aula passada, né? A respeito de parede, e hoje a gente vai reforçar então as questões relacionadas à parede celular e principalmente ao fluxo de água, né? Aquelas questões de potencial hídrico, todas elas a gente vai passar um pouco mais a fundo hoje. É importantíssimo que vocês relembrem todos esses conceitos para facilitar a nossa caminhada para frente, ok? Então vamos lá? Como dito na última aula, na primeira aula, a parede celular ela é fundamental para permitir que a planta consiga sobreviver ao ambiente terrestre, um ambiente em que as limitações hídricas são severas, em determinadas épocas do ano principalmente. Bom, vamos relembrar os conceitos que a gente viu lá na citologia, ao longo da disciplina de citologia. A parede celular vegetal ela é caracterizada por ser uma parede rica em carboidratos, né? Principalmente polissacarídeos. Quais são eles? É isso que nós vamos recordar e principalmente a forma como essa parede ela é formada. Esse slide vocês estão vendo é um artigo científico de revisão tratando sobre a parede formada em Arabidopsis. Arabidopsis é uma plantinha usada para modelo de estudos em fisiologia. O que está aqui em vermelhinho, vocês lembrarem lá da anatomia, né? Uma coloração de parede celular. E aí vocês veem aqui 3 células, na verdade, tá? Para ressaltar a formação dela. Tá? No que a gente vê aqui no que está pautado como J, tá identificado como J, a gente observa as fibras, tá? Que é a celulose. Entre elas, a gente observa a hemicelulose e a pectina preenchendo toda essa região. Aqui nesse slide, a gente vê também a lignina. É importante ressaltar, né? A lignina ela é presente apenas na parede celular secundária. Tá? Toda vez que a gente falar em parede celular primária, a gente não encontra lignina. Lignina é um componente exclusivamente da parede celular secundária. Tá? Então, relembrando, parede celular primária ela está presente em todas as células. Algumas células mais especializadas, além da primária, vai constar também a parede secundária, que é uma parede que dá resistência à célula. Células que estão em divisão não apresentam parede secundária, apenas parede primária. E esses 3 componentes, a celulose, a hemicelulose e a pectina. O que eles têm em comum? Todos eles são carboidratos, com composições diferentes, mas são todos carboidratos. É importante a gente ressaltar que, apesar de carboidrato, nem todos são iguais, né? A hemicelulose e a pectina são produzidos no complexo de Golgi. Lembram lá da citologia novamente, né? O complexo de Golgi é a fábrica de carboidratos complexos. Então, da mesma forma, celulose e pectina são formados lá, tá? Então, seguem aquela mesma via, né, via rota secretora, que a gente vê lá em citologia, ou seja, inicia-se a produção da vesícula no retículo endoplasmático rugoso. Essas vesículas chegam no Golgi, mas é apenas no Golgi que aqueles carboidratos eles são formados e estruturados para comporem a hemicelulose e a pectina. E aí, então, eles saem do Golgi em vesículas e essas vesículas se fundem à membrana e jogam o material que vai formar a parede externamente à membrana, tá? Isso no caso da hemicelulose e da pectina. No caso da celulose, nós teremos uma dinâmica que é diferente, tá? Por quê? Principalmente porque a celulose é um componente fibrilar, ou seja, é uma fibra. Tanto a hemicelulose quanto a pectina, elas são fibrinhas curtinhas, não chega a ser uma fibra, né, propriamente dita. No caso da celulose, não. A gente vai ver que é uma fibra, é um elemento estruturante. As fibras de celulose podem ser visualizadas nesse slide. A gente vê aqui a membrana, ela que está aberta aí, né, se abrindo, né? Na verdade, a gente vê que estão aqui acima as fibras de celulose, o componente embaixo são os microtúbulos. Os microtúbulos eles orientam esse posicionamento das fibras. Vocês veem que as fibras de celulose elas correm paralela à membrana, tá? Então a gente tem esse paralelismo, né, das fibras em relação à membrana
E a forma como ela se dispõe, na verdade, a gente pode ter angulações. Imagina aqui que ela pode estar paralelamente sempre, né? Mas ela pode ter diferentes ângulos paralelos à membrana. Essa angulação e essa organização é que vai impactar na estrutura de uma madeira. Principalmente o pessoal da engenharia florestal, vocês têm provavelmente vocês vão ter um aprofundamento em relação a isso. O que caracteriza como madeira como macia ou uma madeira dura é justamente a forma como se arranja, principalmente a questão das fibras de celulose. E aqui destacando a questão como é feita essa fibra. Ela é feita a partir de uma proteína, de uma enzima que está posicionada na membrana, ou seja, uma proteína intermembrana, que é transmembrana na verdade, e ela pega as unidades de celulose e vai ligando uma à outra, formando a fibra externamente. Será então essa parede formada por celulose, hemicelulose e pectina que dará sustentação, porém dará à célula a flexibilidade e a possibilidade com que ela alongue e cresça. E aí entra outra questão fundamental da aula de hoje. É importante que a gente conheça a parede e é importante que a gente conheça como que essa célula vai crescer. Ou seja, para ela crescer, ela precisa empurrar a parede. E quem que é esse motor que empurra a parede? Justamente a água. A entrada e a saída de água vai ter um papel fundamental no empurrar ou flexibilizar, deixar a parede um pouco mais frouxa, E essa entrada, essa turgidez ou a ausência dela, é que influencia diretamente o crescimento, o alongamento celular. Então, por isso, é fundamental que se conheça como a água entra e sai da célula. Como que a célula controla essa saída e entrada de água? Temos aí dois processos e um tipo de proteína. Osmose e difusão são processos de entrada e saída de água, e os transportadores que impactam de maneira direta esses processos. Vocês lembram como são esses processos? Do que se trata? Qual a diferença entre osmose e difusão? Bom, para auxiliá-los, eu vou deixar um vídeo que esclarece muito bem a diferença entre o processo de osmose e difusão. Por favor, assistam. Nesse vídeo, nós ficaremos por aqui. De sugestão, fica para vocês um podcast que é o Botanicamente Falando. Ele tem uma seção bem interessante que fala sobre evolução vegetal. Até o momento são 7 episódios. É bem interessante vocês escutarem, porque ele vai bem ao encontro do que a gente comentou a respeito da evolução e adaptação de plantas. Então, quem puder, é uma boa de de ouvir, na verdade, ok? No mais, a gente continua se falando. Até a próxima, pessoal!